Olá, bom dia. Hoje o Diálogo Plural está no ar com o programa de número 100. Por isso, o programa de hoje vai mostrar um pouco do que vimos nesses 2 anos de Diálogo Plural. Em tempos de muitas manifestações pelo Brasil, no nosso programa não faltou espaço para falar sobre as mobilizações sociais. Confira. A sociedade ela só avança, ela só se transforma através da luta, certo? O Fora Collor foi isso, uma necessidade que a sociedade sentiu no sentido de ter uma ruptura, né? Havia todo um processo de corrupção identificado no país e a sociedade mobilizou-se contra esse processo, né? E que, portanto, propiciou um avanço em termos políticos, né? Uma mudança, claro, não com a profundidade de vida, mas naquele momento a remoção de um presidente, né, acusado de corrupção e, portanto, identificado com todas as mazelas, né, todo esse processo de promiscuidade, ele foi realmente, né, ele foi afastado. Isso significou uma mudança, né? Claro que essa mudança é um processo contínuo. O que nós vemos é que existe um projeto de criminalizar esses movimentos, principalmente quando eles vão à rua. O próprio Carnatal interdita quarteirões inteiros no bairro de Lagoa Nova, aqui em Natal, e não existe criminalização sobre isso. Pelo contrário, a grande mídia exalta aquela festa que eu também gosto, mas que toma aquele espaço durante um tempo do público, dos moradores daquela região, mas que não é criminalizada. No entanto, os servidores em greve, quando saem às ruas, que ocupam uma avenida ou um cruzamento durante alguns minutos, somos chamados de baderneiros, bagunceiros, que estamos fazendo o errado, não estamos deixando as pessoas irem e virem, ou seja, uma criminalização dos movimentos sociais. E aí nós nos colocamos contra, né? Dialogamos com a sociedade mostrando que é apenas um ato pacífico, que é um ato onde nós estamos mostrando para a população o que defendemos e o que o governo está fazendo contra os trabalhadores e contra o serviço público, as privatizações, como é o caso das privatizações que o governo federal, Dilma Rousseff, está fazendo com os hospitais universitários. A sociedade tem consciência, mas nem sempre tem os mecanismos necessários para se organizar. Essa é a questão, acho que, central. A tomada de consciência e um salto qualitativo no sentido da organização e portanto, da mobilização. Portanto, e isso é dificultado exatamente pela questão dos meios de comunicação de massa. Nem sempre as informações chegam ao conjunto da sociedade como deveria chegar. E isso dificulta o processo de mobilização e faz com que aqueles que detêm esse controle, né, de comunicação, de informação, tenha os mecanismos de manutenção do poder, de continuidade da estrutura de poder. Portanto, é necessário que ocorra um processo dinâmico de comunicação com as massas, com a sociedade, para que essa massa ela tome consciência de uma forma clara, objetiva, do que é necessário fazer em termos de avanço, em termos de transformação e, portanto, se organizar e se mobilizar. De fato, não foram os 20 centavos, não é? Na verdade, o que vem se acumulando há muito tempo, né, uma insatisfação muito grande em função de coisas bem objetivas, não é? O problema da tarifa é só um problema, a população está reclamando da saúde, está reclamando da educação, porque de fato, ao longo dos últimos anos, esses problemas vêm se acumulando, não é? Então, a história dos 20 centavos, a história da tarifa, da revolta do busão, ela só destampou a panela de pressão aí da sociedade, das várias mazelas da sociedade brasileira. O Facebook, o Twitter e os outros instrumentos das redes sociais, eles facilitam o chamado, a convocação. Agora, o determinante está, como Marta falou, nas condições objetivas da população. Por exemplo, a falta de médico no hospital, o não atendimento, o aumento dos preços dos alimentos, o salário arrochado, a falta de segurança pública nas ruas, a escola pública, principalmente no ensino básico, sucateada, sem professores, faltando livros, sem laboratórios, sem biblioteca, o aumento
da passagem do ônibus, entre outros. Então, esses elementos objetivos fazem parte do dia a dia das pessoas, é o motor determinante, que faz com que a pessoa se revolte. E o Facebook, o Twitter, eles não fazem a ação, eles são instrumentos para canalizar esse descontentamento, porque o determinante está nas ruas. A população, ela está sendo atacada e ela tem o direito de reagir. Eu vejo dessa forma, né? As pessoas têm o direito de reagir, porque, na verdade, ninguém está querendo a violência. Quem pratica a violência é o próprio Estado, é a força policial, são as forças de repressão. E a população, ela está se defendendo. Queimar lixeira, por exemplo. Queimar lixeira, arrebentar carros particulares, isso vai levar a quê? Não vai levar a nada. Agora, eu acho que a população, sim, ela tem o direito, os manifestantes têm o direito legítimo de ocupar prédios públicos, de ocupar terras, tem esse direito legítimo, sim. Liberdade de manifestação, o direito de manifestação de pensamento, de suas convicções ideológicas, políticas, religiosas, elas não podem, em hipótese alguma, sofrer qualquer retalho sob pena de comprometimento do próprio sentido de democracia. Essa é a grande preocupação dos que abominam uma forma de generalizar a liberdade de manifestação como um ato terrorista, muito embora a lei ou os fundamentos, a justificativa da lei fala que haverá uma diferenciação entre a manifestação de pensamento, a manifestação a liberdade de manifestação, a liberdade de reunião pública. Haverá uma separação entre esses direitos e os atos terroristas, mas quando se analisa a lei na literalidade do que está escrito lá, não se tem uma objetividade ou um critério objetivo para fazer essa distinção, de modo que se joga toda essas condutas sociais, me permita a expressão até um pouco chula, mas na vala comum, e vai deixar para um órgão que é um órgão por excelência repressor, identificar o que seja, ou valorar o que seja ou o que não seja atentado terrorista. Então nós estamos, por exemplo, antes dessa lei ser aprovada, em recentes manifestações em São Paulo, a polícia paulista usou uma técnica que já foi usada na Europa, mas que já tem uma grande resistência das entidades de defesa dos direitos humanos na Europa, que é isolar os manifestantes previamente, impedindo que a manifestação ocorra. Esse ato, por si só, ele já é violador da liberdade de manifestação de pensamento, da liberdade de reunião em locais públicos. Porque antes de acontecer alguma delinquência, antes de acontecer algum fato violador do direito, o manifestante já está preventivamente isolado, já está preventivamente impedido de expressar-se publicamente. Então, essa preocupação que nós temos é que, em nome de uma segurança nacional, eu acho que isso já até tem um ranço deletério de 21 anos de ditadura, antes sob a batuta desse argumento, se venha tolher direitos e garantias individuais que são conquistas aí de 300 ou 400 anos da história da humanidade, sobretudo da civilização ocidental. Na prática, a FIFA é quem está gerindo essa situação, né? Porque, como foi dito, há 10 anos que já está previsto. E porque só agora, depois de junho do ano passado, que começou os movimentos mais, assim, digamos, fervorosos, é que vem agora querer dizer que é necessário uma lei, né? Quer dizer, eu acho que a FIFA tem tudo a ver com isso, sim. Ela quer mostrar para o mundo que o Brasil pode ser dominado pelo órgão, né? FIFA. E isso não pode acontecer, né? A gente não pode estar sujeito às emoções de um grupo, né? Somos uma sociedade, um país do tamanho que o Brasil não pode estar sujeito agora porque vai vir estrangeiro aqui para dentro e eles não podem ser feridos, não podem ser feridos na dignidade deles, eles não podem ser impedidos de entrar no ginásio de esporte porque tem um movimento na rua. Quer dizer, então, a preocupação deles é justamente essa, para que o caminho fique livre, à vontade, como se eles estivessem na casa deles.
E isso não pode acontecer com a gente não pode estar sendo gerido pelo sentimento de um órgão, que é a FIFA. A gente tem que fazer como a gente sempre faz, a gente somos uma democracia. E a democracia está na Constituição, que nós temos o direito de ir e vir e fazer manifestações em público. Tá? Então vai ter que mudar uma Constituição para poder colocar uma lei. Onde já temos leis aí suficientes para debater sobre o caso. O Diálogo Plural faz uma pausa, mas volta em 30 segundos, não saia daí. Quer interagir conosco? O Sinteste RN também está presente nas mídias sociais. Acesse o www.facebook.com/SintesteRN e curta a nossa fanpage. E para não perder nenhuma novidade da nossa página, clique em obter notificações. Assim você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na entidade. O Sinteste também está no Twitter. Você pode nos seguir pelo www.twitter.com/SintesteRN. Esperamos você! Voltamos com o Diálogo Plural de hoje, que traz uma retrospectiva especial do que passou pelo programa nesses 2 anos no ar, chegando à marca de 100 programas. Se tem um assunto que nós debatemos foi as inúmeras greves no Rio Grande do Norte e no Brasil, e a importância desse instrumento de luta da classe trabalhadora. Relembre alguns desses momentos. A greve da UERN, dos professores da UERN e dos professores das universidades federais em todo o país, elas são muito parecidas com as nossas greves nos anos anteriores. Por quê? Porque todas têm em comum a falta de respeito do governo para com esses profissionais públicos, em nível estadual, em nível federal. Nós, técnicos das universidades, protocolamos uma pauta desde 2007 e após 5 anos nós não recebemos o resultado. Então isso mostra o descaso da presidenta Dilma para com o nosso pleito. Em nível estadual, o mesmo acontece com relação à governadora Rosalba Ciarline, que não atende a esses profissionais. Este ano também, na área da educação, aqui em Natal, a prefeita Micarla também não atendeu. Os professores do município de Natal fizeram greve, passaram muito tempo as aulas paradas, os alunos sendo prejudicados e não foram atendidos. Então, nós temos isso em comum. São governos que não têm a educação como prioridade. A gente tem um movimento estudantil, né, que está ganhando força a cada dia. Eles, uma vez que foi deflagrada a greve, eles resolveram se unir e ter uma pauta própria, né, porque eles sabem que não é só a questão salarial que a gente está exigindo. Nós precisamos de melhores estruturas na universidade. A UERN, com o que tem hoje, já se destaca nacionalmente, né, em diversos índices. E precisamos melhorar, não é só a sala de aula, a gente precisa de laboratórios, eles precisam de biblioteca, né? Precisa de residência universitária. Então, são questões que eles também estão reivindicando, indo junto conosco, porque eles sabem que a questão salarial também faz o professor permanecer na instituição, não querer sair, né? E também ensinar de uma forma melhor, ter recursos para esse ensino. O funcionalismo público não tem uma data base. Nós não temos, todo ano nós temos que fazer, quando a gente faz greve ou as campanhas salariais, quando a gente faz acordos com o governo, eles não são regulamentados como os trabalhadores da iniciativa privada. Né? Então, é uma reivindicação histórica e nós estamos nessas mobilizações, inclusive, com o objetivo de arrancar essa conquista do governo. Ou seja, nós queremos uma data base no 1º de maio, para que o governo tenha a obrigação de todo ano, de fato, negociar com o funcionalismo público e garantir com que a recomposição inflacionária, garantir com que as demandas dos trabalhadores das entidades do Serviço Público Federal e dos trabalhadores do Serviço Público Federal possam ser atendidas. A insatisfação é muito grande porque falta o básico, o dinheiro básico para você ter uma boa estrutura familiar, para você ter como se manter. Então, se a situação está difícil com quem ganha um salário razoável, né, ou quem tem algumas outras gratificações mais pompudas e tal,
As do Sindicef, da maioria dos órgãos do Sindicef, é o menor salário, né, do executivo, e são as gratificações mais minguadas do executivo. Então, é uma questão mesmo de matemática, o dinheiro não dá. É uma categoria também extremamente envelhecida, porque FUNASA, Ministério da Saúde, DENOX, esses órgãos que são de civis de órgãos militares, são os de maior peso numérico, são os órgãos justamente que não têm concurso público há décadas. Nós temos que fazer a luta para ter uma educação de qualidade, para ter uma saúde de qualidade, para termos segurança, que eu acho que hoje é a maior aberração que nós temos na sociedade, é a gente estar preso do lado de dentro, né? Nós estamos presos do lado de dentro e à mercê da bandidagem de uma forma que está beirando a barbárie, se já não estamos na barbárie, né? E muitos outros aspectos, a população não tem transporte público. Nós não somos contra o esporte, pelo contrário, somos a favor do esporte, somos a favor do Arena das Dunas. Agora, nós temos prioridade, e a prioridade neste momento não é a Arena das Dunas. A prioridade nesse momento é construir hospitais de emergência e urgência, porque o Valfredo Gugel é uma sucata, as escolas públicas do município de Natal e do estado do Rio Grande do Norte não funcionam, a governadora Rosalba não chama os professores concursados de 2011, coloca professores temporários e não paga esses professores em dia. A Prefeitura de Natal vive alugando casas em conjuntos residenciais para instalar os CMEIs, que é da educação infantil, sem as mínimas condições materiais. Então, para o Citeste, é um problema de opção, né? O governo Dilma, o governo Rosalba e o governo Carlos Eduardo tem uma opção. É uma opção ao lado dos empresários, é uma opção ao lado das elites. Tudo que o governo mostra de política para o trabalhador, especificamente servidor público federal, ativos e inativos, é para prejudicar, é para sugar aquilo que ele paga para a gente sobreviver, acho que com muita pena do que sai dos cofres para o bolso da gente. Os servidores públicos, todos os anos fazem greve, por quê? Porque nós avançamos 1 milímetro e o governo nos derrota 2, algumas vezes, né? Então nós precisamos estar constantemente atentos e lutando. Eu gostaria de comentar algo pertinente sobre a questão das greves, né? Eu acho importante esclarecer que uma greve em educação e saúde são greves um pouco atípicas, principalmente, né? As greves normalmente são greves longas, né? Porque o objetivo da greve é gerar um impacto social e esse impacto social gerar uma pressão social para que as reivindicações daqueles que fazem parte do movimento paredista sejam atendidas por parte dos governantes, né? Então, as greves realmente normalmente são longas, né? Uma greve de uma semana em educação não gera impacto social, né? Então, a gente realmente acaba tendo períodos aí com greves de 2 meses até 3 meses. Nós não desejamos a greve, nós não queremos a greve. O problema é que o governo federal nos empurra para a greve, porque nós não temos uma database, uma lei que diga que num determinado mês o governo seja obrigado a sentar com os servidores públicos federais para discutir a pauta. Então nós não temos isso. Para conseguirmos marcar uma audiência é difícil. Os ministros nunca estão disponíveis e quando recebem, mandam os seus subordinados, os seus representantes, que também não têm poder para negociar e ficam empurrando com a barriga. Vamos agora para um breve intervalo, não sai daí. O Diálogo Plural volta em instantes. O Diálogo Plural também está na internet. Através do canal do Sinteste RN, no YouTube, você tem acesso a todos os programas. Acesse já o www.youtube.com/SintesteRN e assista. Aproveite para se inscrever em nosso canal e receber todas as novidades diretamente no seu e-mail. É muito fácil. Clique em inscrever-se e pronto. Estamos de volta com o Diálogo Plural de hoje, que completa 100 programas no ar, com uma pequena amostra do que nós vimos nesses 2 anos de programa. Desde a estreia do Diálogo Plural em maio de 2012,
Procuramos prestar um ótimo serviço de utilidade pública à população, debatendo temas de suma importância como doação de órgãos, sangue e medula, reforma política, crimes na internet, campanhas sobre a prevenção do câncer de mama e de próstata e muitos outros. Confira. Em primeiro lugar, a gente tem que esclarecer que sangue não se compra em prateleira de farmácia. O sangue é um produto que até hoje não conseguiu, a gente não conseguiu ainda fabricar o sangue. A gente só pode ter o sangue se houver a doação. A pessoa vai doar sangue, ela tem que ter no mínimo 50 quilos. Ela não pode ter acima de 67 anos, 11 meses e 29 dias. Se ela tiver 68 anos, a gente não pode colher. Ela tem que comparecer com um documento oficial com foto. Porque nós já tivemos casos de pessoas que vão com o irmão e apresentam o documento do irmão. Parece mentira, mas isso acontece. A primeira coisa que a gente precisa esclarecer é que as pessoas tendem a confundir medula óssea com medula espinhal, né? Medula óssea é a parte interna dos ossos. É nessa região onde o sangue é fabricado. Então, todas as células sanguíneas são fabricadas. E na medula óssea, há a presença das chamadas células-tronco, são tão debatidas atualmente. Então, nessa região, existe o acúmulo das células-troncos e elas fazem um processo de amadurecimento e transformam-se em células sanguíneas que correm depois pelas veias. Hoje, no Brasil, em torno de 50% das pessoas que acham um doador, ele recusa fazer a doação. Por quê? Porque ainda falta esclarecimento e principalmente medo, fobia por uma coisa que você nunca vivenciou e na verdade a pessoa fica receosa e nega a fazer o procedimento e o paciente às vezes acaba morrendo. E outra coisa muito grande é que as pessoas têm medo, que eu vou ficar sem andar depois que eu doar, mas não é a medula espinhal. Então não existe, por exemplo, limite para a sua doação. Eu posso doar hoje, se por acaso daqui a um ano aparecer o doador, eu posso doar de novo. E ininterruptamente. Claro que a chance disso ocorrer é baixíssima, né? De você ser compatível com mais de uma pessoa ao longo de sua vida. A doação de órgãos, ela representa para alguns diagnósticos, para algumas pessoas e familiares desses pacientes, uma nova esperança de vida. E também uma melhor qualidade de vida, porque o transplante de órgãos na vida de uma pessoa, ela não significa a melhora apenas daquele paciente. Ela dá também uma melhora para a família daquele paciente, que está convivendo com ele e, consequentemente, para a sociedade. Porque o transplantado, ele volta para a sociedade, volta a ter um convívio social, uma vida produtiva. Todos nós somos possíveis potenciais doadores. Essa avaliação de quem pode ser doador é feita no momento em que o paciente vem a óbito. Geralmente, quem não pode? Portadores de doenças infecto-contagiosas, alguns tipos de câncer e também se o paciente teve uma sepsemia. São os casos que não podem ser doadores de órgãos. Mas, salvo esses casos, é feita uma avaliação pelos médicos e eles veem se aqueles órgãos têm ou não possibilidade de serem transplantados em outras pessoas. Quando você se referiu a uma proposta de reforma política da presidente, a presidente já havia defendido essa proposta no curso da campanha eleitoral. Depois, os candidatos, na época, no calor do debate eleitoral, prometeram colocar isso como um dos temas centrais dos seus governos e que não aconteceu. Isso só foi colocado na pauta do dia, hoje, 2 anos e meio depois, em função dos acontecimentos das manifestações de rua. Ela está sugerindo temas que é de competência exclusiva do Congresso. Esse tema, são 5 temas centrais que são importantes na reforma política, são complexos, inclusive, para que a população possa votar conscientemente sobre temas como, por exemplo, voto distrital, ou voto distrital misto, ou chamado distritão, ou a manutenção do voto proporcional, como temas complexos, mas relevantes, como financiamento público de campanhas. O Estado hoje do Rio Grande do Norte vive um quadro, em geral, lamentável em termos de polícia física. Essa realidade se repete mais agravadamente na polícia virtual. O NICAT foi fechado por ausência de recursos e ausência de materialidade do próprio governo. Então hoje não há combate. Hoje o que se recomenda fazer é, se você foi alvo de um crime digital, procure registrar policialmente o que ocorreu, procure guardar as provas, procure fazer
prints das telas, guardar as telas do que ocorreu com você para tentar rever o que lhe aconteceu. Hoje, todo computador é passível de espionagem. Dentre os principais crimes que ocorrem com o nosso consumidor hoje, é provocado por ele mesmo. Ele oferta as informações dele na internet. Antigamente, quando você tinha um tumor abaixo dos 40 anos, era uma raridade. Hoje é uma raridade quando você tem abaixo dos 20. Então, mudou realmente a incidência na doença, né? A gente vê que está incidindo cada vez mais as faixas etárias mais jovens. O autoexame é um exame que você pode fazer em qualquer lugar, não tem custo. A mulher ela pode fazer no banho, ela pode fazer quando está deitada na sua cama. E deve ser feito pelo menos uma vez ao mês após a menstruação, que é aquela fase em que a mulher está com a mama menos túrgida, menos inchada, menos edemaciada. Então é um momento ideal para ser feito esse exame. Então vamos lá, gente, vamos fazer o diagnóstico precoce. Só assim a gente pode dar uma sobrevida, pode dar a cura e até evitar a mastectomia. Qualquer homem que tenha mais de 45 anos de idade, ele tem uma recomendação de ir ao médico para fazer um exame de prevenção, né? O paciente, ele poderia ir ao médico do posto de saúde, do PSF, da estratégia de saúde da família. Ele faria o quê? Ele iria no médico a partir dos 45, 50 anos e pede lá para fazer o exame do sangue, que é a dosagem do PSA, que é uma proteína que ela está relacionada às doenças da próstata. Então, aquilo ali serviria como uma triagem, digamos. E aí, se tiver alguma dificuldade ou alguma alteração desse exame, ele com certeza deverá ser encaminhado para o urologista para uma avaliação. A melhor estratégia é a associação do toque retal com o PSA, para fazer esse diagnóstico. Então, os dois juntos seria a maneira mais correta, onde o médico teria mais chance de acerto. A ultrassonografia é se algum desses exames se encontra alterado, não é um exame inicial. Por fim, também tivemos espaço para a cultura do nosso estado. Quem trabalha com projetos culturais tem que se atualizar, tem que aprender a se organizar culturalmente, aprender a mexer com edital, a construir projetos, a concorrer. Verba existe. Sempre você vai encontrar algum edital desse que se encaixa dentro do tipo de trabalho que você faz. Agora, essa é a dificuldade. A maioria das pessoas que mexem com cultura popular, eles só sabem fazer a cultura, só sabem mexer com a sua criatividade para criar a sua obra, mas para tentar... A parte burocrática, burocrática desse processo, para eles é muito complicado. Cantar para vocês Alegria de Vaqueiro, algumas estrofes dizem assim. Alegria de vaqueiro, é chuva molhando a terra, é forró de pé de serra, é galinha no terreiro, é ver a flor do carneiro, é leite, manteiga e nata, é escutar serenata de um galo de campina, cavalo abanando a crina, correndo dentro da mata. E quando chega no tempo da invernada, pega o cabo da enxada, trabalha na plantação. E quando o verde toma conta do roçado, ele fica admirado com a beleza do sertão. E quando o verde toma conta do roçado, ele fica admirado com a beleza do sertão. As escolas de samba, como não vêm recursos, o que acontece? Nós vamos ter que dar o nosso jeito de brasileiro para poder contornar a situação. Nós vamos ter que construir uma alternativa. A alternativa, eu não vejo outra, senão a gente trazer a população que gosta de samba, que gosta de carnaval, para dentro das escolas de samba. E aí nós vamos dar resposta ao poder público. Para mim, o pessoal que trabalha no barracão das escolas de samba são os heróis. Esses sim, que são as pessoas responsáveis de colocar a escola de samba na rua. As escolas de samba precisam ter essa cumplicidade para lutar contra o problema da estrutura que nós não temos e, acima de tudo, o reconhecimento do poder público que nós não temos. O Diálogo Plural de hoje fica por aqui. Se você quiser mais informações sobre o programa, acompanhe as atualizações no nosso Twitter, que é o @SintesteRN, no nosso site, que é o www.sintestrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo sábado.